Nem. Vem para cá sem demora. Bom dia, Marcinha. Vem para cá sem demora, meu pastor Tony. Cai para dentro, deixa Deus te usar, porque queremos aprender mais sobre Jesus. Vem para cá, meu pastor, só abre o microfone. Uma que vai conseguir. Como minha pastora vai lá. Aê, chegou o suporte. Viu bem? Olha lá. Não, esse computador da pastora aqui não é fácil, não, viu? Mas é bênção. Ele não é fácil, mas ele é bênção. Tá dando para ouvir? Bem? Tá aí, tá, né? Então, deixa eu falar nessa manhã, essa quarta estratégica, que nós precisamos ter duas identidades. Pastor, mas isso é falsificação. Não, não é falsificação. É normal, é preciso. Nós temos que ter uma identidade civil, né? Que é a RG, que é o Detran que emite, é o Instituto Félix Pacheco. Quer dizer, o Instituto Félix Pacheco não, né? É do tempo da Lila. Hoje é o Detran, isso aí é coisa de gente já. Tem nada a ver com a gente aqui da sala, não, né? Então, mas a gente precisa ter duas identidades. Para começar a falar sobre essas duas identidades, tem uma passagem em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que o apóstolo Paulo, ele tinha uma identidade antes de ser Paulo. A identidade dele tinha o registro de Saulo. Era uma identidade espiritual. Com essa identidade espiritual, ele entrava nas igrejas, ele prendia pessoas, ele consentia que pessoas morressem. E esse homem entra na listagem do Detran espiritual, o Saulo, e fica 3 dias para configurar a nova identidade dele. Ficou cego, 3 dias na luta, relutando para ter uma nova identidade. Muitos de nós somos assim. Nós ficamos muito tempo lutando com Deus para ter uma nova identidade. E quando ele recebe uma nova identidade espiritual, ele continua com a identidade que ele tinha, que era tipo, ele era tipo um oficial de justiça de Roma, que mandava prender, ele tinha autoridade para mandar prender. As pessoas dizem que ele era um soldado. Eu não acredito que ele tinha esse poder todo de soldado, de prender. Ele pedia cartas ao governador para ir assolar as igrejas. Enfim, ele era o diabo em pessoas. Perdão, ele era uma pessoa ruim. E, e aí, um dia, essa identidade, depois de 3 dias ali em Atos 9, no caminho de Damasco, ele recebe essa nova identidade. E aí Deus chega para Ananias e fala assim, olha, vai na casa de um certo Judas, que lá tem um camarada que está orando, ele é Saulo, ele é gente boa, ele recebeu uma nova identidade. Daqui para frente ele não vai bater em ninguém mais, ele não vai prender ninguém mais, ele não vai fazer mal para as pessoas. Quando Ananias ouve isso, ele associa o Paulo com a identidade de Saulo. Ele fala assim, o texto do capítulo 9, versículo 13, diz assim: respondeu Ananias ao Senhor: há muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos príncipes, dos sacerdotes, dos principais sacerdotes, para prender todos os que invocam o seu nome. Ananias estava dizendo para Deus: esse cara não presta porque eu já sei da história dele. Então eu não vou lá, eu não vou andar com esse cara, eu não vou colar com esse cara. Não dá, porque eu conheço a história dele.
E a nossa história está ligada à nossa identidade. Quando chega aqui em Guarapari, não, mas lá na minha terra, na Impiraí, se falar do Tony lá, alguém vai lembrar da minha identidade. O que eu fui, porque a identidade é o registro geral, né? Aqui na Terra não é assim, o RG não é o registro geral. Ali tem tudo, todas as informações suas. E isso te faz você um cidadão. E como cidadão, as pessoas ficam sabendo de você. Então, quando fala de você, fala da sua identidade. E o interessante é que na nossa identidade tem um nome, senão não seria identidade, né? Identidade tem um nome. Na RG do Detran tem um nome. Mas nessa identidade espiritual, ela também tem um nome. Na natural, você já sabe que é Lila, você já sabe que é Cíntia, você já sabe que é Mônica. Só que lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 17, lá João disse que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, eu estou falando assim, gente, mas posso estar comendo alguma palavra aí. Ao que vencer, será dado uma caixa, um recipiente com um novo nome e vai ter um novo maná. A única preocupação minha, Lila ou Cíntia, o nome eu não me importo, não, sabe? De Tony para Youssef, de Tony para, sei lá, eu não me importo com isso, não. O meu problema é a dieta. Ele disse que vai ter um novo maná, uma nova dieta, né? Porque maná é dieta. Eu fico preocupado com churrasco, eu fico preocupado aí com os doces que a pastora faz aqui, faz com maracujá, mousse, né? Eu fico preocupado. Mas eu tenho que vencer essa preocupação, porque essa preocupação não pode me impedir de estar lá. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo, né? Então, nessa nova identidade, nós teremos um novo nome no céu. Isso o Apocalipse diz. Na identidade natural do Detran, nós temos a data de nascimento. Na identidade espiritual, também tem uma data de nascimento. É aquela data lá de João 3:3, aonde Jesus chega para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, importa nascer de novo. Assim como você tem a sua data de nascimento na RG natural, você vai ter uma data de nascimento na sua RG natural. E Nicodemos não entendia isso. Você precisa nascer de novo, um novo nascimento. E, Cíntia, não para por aí essa comparação das duas identidades. Na identidade do Detran, e agora estou confuso se é Detran ou se é Instituto Félix Pacheco, eu não sei, mas depois eu vejo e faço como implementação. Tem o nome do pai, não tem o nome do pai lá? Nessa RG espiritual, também tem o nome do pai, do nosso pai. É aquele nome que acontece lá em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe um poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nessa RG também, nós temos um outro pai, nós não vamos desassociar o nosso pai da identidade terrena, mas a partir de agora, o nosso pai, o nosso Abba, é o pai lá de João, do capítulo 1, versículo 12. Mas também na RG fala que nós somos. A Cíntia, por exemplo, é de Montes Claros. Está na tua RG, é isso, Cíntia? Está lá?
A Lila também é Campo Grande? Lila deve ser Campo Grande. Então tá lá. Mas na nossa RG também não vai ser Campo Grande mais, viu, Lila? Esquece. Desapega de Campo Grande. Cíntia, desapega de Montes Claros. Na nossa nova identidade vai estar a cidade santa onde nós iremos morar. É aquela cidade que João viu. João viu milhares e milhares de anjos. E viu uma nova cidade preparada para os santos. A nova cidade. Então, nós vamos ter nessa cidade, na nova identidade, essa cidade. A Cíntia de Montes Claros agora é Cíntia da Nova Jerusalém, da nova cidade, da cidade santa, que para os santos foram preparadas. Com a velha identidade, Lila, a Bíblia diz que o apóstolo, que Saulo, lá em Atos 9, lá em Atos 9, com essa velha identidade, Saulo, ele respirava ameaças de morte contra os apóstolos, com essa nova identidade. Ele respirava tanto ele deixava fluir tanto essa velha identidade que ele teve que ser parado por Deus. Isso era tão nítido, isso fluía tanto na vida de Saulo, que um dia, também no capítulo 9, no versículo 5, ele é abordado por Jesus, e Jesus pergunta a ele: Saulo, por que você me persegue? Tão grande que era. E ele pergunta: quem és tu? Jesus falou assim: olha, eu sou aquele que você me persegue. Talvez houve um diálogo. Ô, Cíntia, eu sei que você é mestre e eu tenho um respeito, assim, um carinho muito grande pelo mestre. Mas eu vou falar aqui uma teologia toniana. Tá? Uma teologia toniana. Eu acho que houve um diálogo ali entre Saulo e Jesus. Saulo deve ter falado assim: não, mas eu não persigo o senhor. Eu persigo os apóstolos. Eu até gosto de ouvir falar de Jesus. Porque, assim, pessoas que são má influência na vida dos outros, que perseguem, que não agrega nada, elas até conhecem Jesus. E elas perseguem as pessoas e acham que não está fazendo mal nenhum para Jesus. E aí a gente vai ver que quando Jesus começa o trabalho de células, também teoria toniana, ele chama os discípulos de dois em dois, manda ir de cidade em cidade, de casa em casa. E lá em Mateus 10, né, no versículo 40, ele diz assim: olha, vocês discípulos, que são apóstolos, vocês vão ser líderes de célula. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a unção, o poder, a autoridade vai ser tão grande na vida de vocês, que se vocês perdoar pecados, será perdoado o pecado. Se vocês não perdoarem pecados, não serão perdoados. Líder de célula, preste atenção na sua nova identidade. E aí o versículo 40, ele diz assim: e quem receber vocês na casa de vocês, a mim me recebe, e recebe aquele que me enviou. Meu Deus,
líder de célula, quando você entrar numa casa, você é um transportador de Jesus e de Deus ao mesmo tempo. Ainda leva o Espírito Santo que está em você. Você arrasta a Trindade para dentro da casa. Por isso que você é o sal da terra. Por isso que você é a luz do mundo. Então, se você é um representante de Jesus nessa terra, quem te persegue, persegue a ele. É isso que Jesus falou para Saulo. Saulo, você está me perseguindo? Porque você está perseguindo os meus. Querido, quem te persegue, persegue alguém maior do que você. Pensa nisso, tenha isso no seu coração. Quem persegue você, persegue alguém maior do que você. E aí ele recebe essa nova identidade. Aí a Bíblia diz que nesse mesmo capítulo 9, no versículo 20, com a nova identidade, ele já estava em todo lugar pregando o evangelho do reino, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Olha que configuração de uma identidade velha que matava, que prendia, que prejudicava, agora uma identidade nova, dizendo: olha, agora mudou tudo. Esse que eu perseguia, agora eu digo que ele é o Filho de Deus vivo. Algumas identidades, elas são fragmentadas. E fragmentar é britar, é triturar, é fazer perder a forma. E a gente precisa reconfigurar. Aí, essa parte, eu acho que a Lila, ela ajuda mais a gente a entender. Porque reconfigurar é configurar de novo, é isso mesmo, Lila? É configurar de novo, é configurar outra vez. Eu acho que eu não dormi legal, não. Estou falando as mesmas coisas, né? Você entendeu? Vamos lá. É reconfigurar. E eu lembro, Lila, que eu levei um computador uma vez para reconfigurar, aí só a Lila que pode ajudar a gente. Aí apareceu um bonequinho, Lila, não sei que programa é aquele, que o bonequinho pegava lá os negócios do computador e levava jogar dentro da lixeira. Pô, jogar dentro da lixeira. Eu não sei como é que é isso. Aí depois, fora do ar, a Lila pode dar uma aula para vocês. Ela andava cobrando essas aulas, né? Eu não sei se ela cobra mais. Mas, Cíntia, não tem hora que o Espírito Santo tem que chegar na nossa configuração, reconfigurar, botar a lixeirinha lá, ô Cíntia, ô Lila, e pegando algumas coisinhas dentro da lixeira, catando umas coisinhas e botando dentro da lixeira, tirar um pouco desse lixo da gente, que foi fragmentado. E quando fragmenta, quanto lixo, né? Bate em cima de uma pedra, de uma areia, de uma coisa qualquer, você vai ver como é que sobra coisas, lixos, coisas inservíveis. Paulo foi reconfigurado. Eu não sei se dá tempo. Cadê o tempo aqui? Quanto tempo tem, Lila? Estou ruim aqui. Estou sem relógio. Ainda tem tempo, pastor. Ainda tem tempo. Tem hora, Cíntia, tem hora que não dá para receber uma nova identidade sem essa reconfiguração. Ô, Lila, eu estou falando de reconfiguração, mas que tinha que ser você para dar essa aula, não era eu. Porque de repente nem existe reconfiguração, é isso mesmo, Lila? Existe, é? Existe sim. Existe? Existe sim. Eu fico com medo de falar as coisas, que a Você Lila é está assim. falando certinho. A Lila é assim, ela ouve a gente falar as coisas aqui,
Mas quando chega em casa, ela está sozinha, ela ri da gente. Fala assim, "Ih, tá vendo? Ela fala, só fala besteira, ela ri, sabe? Ela fica. É ela, né? Tá. E aí, o outro que precisou de reconfiguração foi um homem chamado Pedro. Quando Jesus encontra com ele, fala assim: Simão, a partir de hoje você vai me seguir, mas você será Petrus, pedra, porque eu preciso de uma pessoa reconfigurada, uma pessoa firme, porque sobre ti eu vou edificar a igreja. Você vai lá para Jerusalém e você tem que ser firme, cara. E eu fui ver, Cíntia, essa questão de Simão, no grego fala um tipo de ouvinte, uma pessoa que é guiada pelo ouvido. No meu tempo, a gente falava assim que é aquela pessoa que se engravida pelo ouvido, né? Acho que isso aqui nem era para falar aqui na sala. Se não for, Mônica, você corta depois aí. Você que vai editar, você corta isso daí. Mas Simão era aquele cara que ele andava por ouvidos. Eu tive um mestre que ele dizia o seguinte, ô Cíntia, acredite na metade do que você vê, em nada do que você ouve, até que você tenha total confiança da realidade dos fatos. Eu falei, mas meu Deus, você está vendo? Sim, você está vendo. Mas nem tudo que você está vendo é realidade. Não é, Mônica, eu tinha um casal de amigos belíssimo, pessoas, sabe? E um dia, o irmão dessa pessoa chegou de viagem, da esposa do casal. E ela levava todo dia o marido no ponto. Quando o marido entrou no ônibus, o ônibus tinha ali mais umas, sei lá, umas 40 pessoas que eram amiga dele. E todo mundo ficava olhando para a mulher dele, que a mulher dele era, eu não sei se era, porque tem tanto tempo, mas ela era bonita, não sei se é mais, né? Se bem que tem gente que não muda, né? Eu conheci a Mônica bonita já há uns tantos anos e ela continua até hoje, não muda, né? Mônica, esse pessoal, Cíntia, Rose, todo mundo, assim, tem gente que não muda, né? E o irmão dela chegou de viagem e deu um abraço nela, um abraço assim de aquele abraço do tempo que o ônibus saiu. Sabe aquele abraço que o ônibus estava parado e o tempo que o ônibus... E aí os amigos do ônibus, eu dou um doce para quem da sala dizer o que os amigos falaram. Ah, mas eu dou uma caixa de doce. Tá vendo? Mal o cara saiu. Mais mal o cara saiu. E isso foi para a fábrica, aqueles negócios falando. E um dia o cara soube que a mulher dele esperava ele sair para trair. O casamento foi embora, porque até provar o contrário, querido, com muita gente falando que viu, não acredite em nada do que você vê, até que se prove o contrário. Não acredite em nada que você ouve, até que se prove o contrário. Então, o Espírito Santo não está atrás de Simão, das pessoas que são guiadas pelo que ouvem. Ele está atrás de Petrus. Por isso que ele chega lá em João, capítulo 1, versículo 42, diz assim: Simão, para andar comigo não dá para ser Simão. A partir de hoje você vai ser chamado Petrus, Pedro. Vai ser pescador de homem. E para pescar homens tem que ser firme. Eu não posso pescar pessoas guiado pelo que me dizem. Eu fico imaginando, Mônica, como é que nós fosse um de nós que fôssemos pescar a mulher do poço.
Tem, sim. Como é que nós pescaríamos a mulher do poço? No caminho da pescaria lá, para pescar a mulher do poço, o que nós ouviríamos, Mônica? O que nós ouviríamos? E cuidado aí, hein? Cuidado aí, não vacila com ela, não. Ela já teve um marido, foi conhecido meu, ó, já teve 2 maridos. Essa mulher não é fácil, não. No meio do caminho, o que nós faríamos? Não dá, não. Mas se for Petros, vai. Vamos lá. Ó, você já teve os 5, o que você tem agora não é teu, e eu vou te dar nova água, e a água que eu te der, você não vai ter. Preciso de Petros. Eu não quero Simão. Guiados pelos ouvidos. Os nossos ouvidos precisam ouvir o Espírito Santo. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Nossos ouvidos, por isso que Jesus falava muitas vezes em parábola assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sente outra pessoa que sofreu o processo de desconfiguração foi o gadareno. Dá tempo ainda, Mônica? Estou perdida aqui com o tempo. Dá tempo? Quanto tempo tem? 4 minutos. Então não dá mais tempo. Mas deixa eu dar uma pincelada na desconfiguração. Eu tenho que falar de uma nova identidade do gadareno e de uma nova configuração, e eu tenho que dividir essa história, Cíntia, em Gadareno 1 e Gadareno 2. Porque o Gadareno 1 é o camarada que teve uma identidade desfigurada pelo diabo. E quando a nossa identidade não é reconfigurada, ela é desconfigurada pelo diabo. E esse homem, o Gadareno 1, ele teve a identidade desconfigurada pelo diabo. Mas a identidade do Gadareno 1 começa a ser desconfigurado quando Jesus põe o pé na praia. Quando Jesus vai até ele. A sua identidade pode começar a ser reconfigurada hoje se você deixar Jesus pisar na sua praia, na sua casa, na sua vida. Ele precisou falar com o Gadareno precisou falar com ele, para que uma possibilidade de reconfiguração começasse. Quando esse processo de reconfiguração começa na vida do Gadareno 1, eis que surge o Gadareno 2. Um homem que já não morava mais em sepulcro, que já não era amarrado mais, que largou a casa, que largou a família, que agora volta para casa, vai falar na casa de Jesus e volta para reconfigurar muita gente em Decápolis. Ele não iria para a casa dele, ele não voltaria para a casa dele, conviver com a família e ser um pregador em Decápolis. Se Jesus não entrasse e não desfragmentasse a identidade do Gadareno. Fique com Deus. Um grande abraço. Eu poderia falar de muita gente que precisa de reconfiguração e uma delas sou eu. Eu preciso dessa reconfiguração todo dia da minha vida. Beijo no coração de vocês. Eita! Meu Deus! Obrigada, meu pastor Tony. Quando a gente não é reconfigurado, a gente é desconfigurado. Então, que a gente seja reconfigurado todos os dias. Forte, hein? Não ser guiado por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente vê, até que se prove os fatos. Eita, pegou aí? Se pegou, guarde com você e transborde na vida do seu irmão. Obrigada, meu pastor Tony. Ora conosco enquanto não acaba aqui a sala. Daqui a pouco está sendo gravado e você pode compartilhar com seu irmão. Vem para cá, meu pastor. Ora aqui nos abençoa para ir para casa. Te agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor
ungiu pessoas, chamou pessoas, capacitou pessoas para nos pescar. Nós somos frutos de pescaria de pessoas que um dia foram reconfiguradas. E nós te agradecemos e te pedimos, ó Pai, capacitação, bondade da tua parte para que isso trabalhe em nós, para que possamos pescar outros, mudar a vida de outros, mudar